Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de diagrama de máquina de estado, tá? Nós vamos continuar com a nossa bibliografia, né, que é o ML, Guia do Usuário, desenvolvendo aplicações do ML 2.0, da Ana Cristina Mello, e utilizando o ML e padrões. Tá? Um diagrama de máquina de estado. O que seria? Ele vai descrever o comportamento de objetos com relação a eventos discretos. O que seriam esses eventos discretos? Né? Eventos discretos são sinais ou invocações de operações. Né? Por meio de quê? De sequência de estados e ações que ocorrem durante a sua vida. Traduzindo isso aqui, o que vai acontecer? No meu diagrama de máquina de estado, eu vou escolher um objeto, obviamente, né? E nesse objeto, eu vou descrever toda a linha de vida desse objeto. Tá? Então, ele vai começar num estado e vai mudando de estado até chegar no final da sua execução. Tá? E para mudar de estado, obviamente, né, eu tenho o quê? Eu tenho alguns sinais ou invocações de algumas operações para que esse estado possa ir se transformando. A gente vai ver isso agora. Tipicamente, esse diagrama é usado para descrever a conduta de objetos. De acordo com a documentação da OML, ele também pode descrever a conduta de outras atividades, tais como caso de uso, ator, subsistemas, operações ou métodos. Porém, ele é muito mais utilizado para os objetos, ok? Então, é muito utilizado para objetos, mas também posso ter outras entidades aí. Todo objeto, ele possui uma vida, né? Ou um ciclo de vida, né? Onde ele tem um início, quando ele é criado, ou quando você começa a utilizá-lo, e finaliza quando ele é destruído, ou quando você para de utilizá-lo, ok? Durante essa vida, ele passa por vários estados que, na maioria das vezes, deve obedecer uma sequência lógica e cronológica, né? Então, na maioria das vezes desses estados, ele vai começar, né? Ele vai se criar com poucas coisas e vai começar a ficar maior, maior, até ele parar de ser executado, que é uma sequência lógica e cronológica. O diagrama de máquina de estados nos auxilia a enxergar essa sequência dentro do ciclo de vida do objeto. Então, através do diagrama de máquina de estado, eu consigo pegar um objeto e, a partir do momento que eu vejo que algumas mensagens vão sendo executadas ali dentro, eu começo a perceber a mudança do meu estado desse objeto, até chegar no momento que eu não utilizo ou que ele vai ser destruído. Então, o que é um estado? Né? O estado é uma condição ou situação existente na vida de um objeto durante a qual o estado satisfaz alguma condição, executa alguma atividade ou espera por algum evento. Ele é representado graficamente por um retângulo com cantos arredondados. A gente vai ver daqui a pouquinho. O nome do estado sempre é colocado no centro nesse retângulo arredondado. Caso ele não esteja subdividido em compartimentos, que ele pode estar dividido em compartimentos. Representação gráfica, né, do meu estado. Então, aqui, ó, um retângulo com cantos arredondados e o nome dele no meio, caso ele não esteja divididos em compartimentos. Caso ele esteja dividido em compartimentos, o que vai acontecer? Eu tenho uma linha horizontal que vai separar esses compartimentos. Um deles vai ser o compartimento de nome e o outro o compartimento de atividades internas. A representação gráfica. Aqui eu tenho um estado, né, que está com o seu nome em um compartimento, está aqui o nome, e tem outro compartimento que são as transações internas. A gente vai ver cada uma dessas transações internas aqui agora. Compartimento do nome. Ele vai armazenar somente o nome do estado, uma string. E os compartimentos de atividades internas. Eu tenho, né, esse compartimento armazenando uma lista de ações, né, ou atividades internas que são executadas quando o objeto se apresenta no estado em foco. Vamos ver. Compartimento de atividades internas. Existem algumas palavras que vão representar. A palavra entry. Né? A palavra entry, ela vai identificar uma ação que é executada
na entrada do meu objeto. Então, na hora que eu tenho ali o compartimento, na hora que eu tenho a palavra entry, o que vai acontecer? Ele vai executar quando entra naquele objeto. Tem a palavra do, né? A palavra do vai identificar uma atividade em andamento, né? O que seria isso? Ela é executada continuamente durante o tempo em que o objeto vai permanecer naquele estado. Então, o entry na hora que ele entra, o do na hora que ele estiver executando aquele estado. Enquanto ele estiver permanecendo naquele estado, aquilo ali vai estar executando. E tem o exit, né, que vai identificar o quê? Uma ação que vai ser executada quando sai do meu processo, ok? Do meu estado. Então, olha só. Toda vez que eu começo com um diagrama de máquina de estado, eu tenho um estado inicial. Então, o estado inicial é um tipo de estado que indica o local de início na máquina de estado. Todo diagrama de máquina de estado tem um estado inicial. Como que ele é representado? Ele é representado graficamente com um círculo preenchido. Então, está aqui um círculo preenchido, tá? E uma setinha, mostrando que daqui ele vai para o próximo estado. E também tem o estado final, né? O estado final, ele vai ser aqui, eu tenho o meu estado e ele vai estar ligado, né, ao meu estado final. O estado final é um tipo de estado que indica que a máquina de estados concluiu a sua execução. Quer dizer, ele já terminou, ele parou, acabou o meu diagrama de máquina de estado. Como que ele é representado? Ele é representado com um círculo envolvendo um pequeno círculo preenchido. Então, eu tenho aqui um círculo em volta de um círculo preenchido. Esse é o meu diagrama, né? Esse é o meu estado final no diagrama de máquina de estado. Agora, eu vou mostrar um exemplo no diagrama de máquina de estado, tá? O objeto em questão é o objeto ser humano, tá? Então, é a analogia ao ser humano, como se ele fosse um objeto, né? Então, olha só, eu vou separando aqui e vou explicando um por um. Eu tenho aqui o meu estado inicial, onde acontece algo, que é o nascimento, né? E o primeiro estado do ser humano é o estado de bebê, certo? Então, o ser humano, o primeiro estado dele, ele está lá como um bebê, certo? Ele tem um entry, que é o quê? Reconhecer a mãe. Quer dizer, primeiro, na hora que o ser humano acaba de nascer, ele reconhece quem é a mãe dele, certo? A primeira coisa ali, quando ele começa aquele estado. E o do, ele começa a desenvolver algumas habilidades, né, dentro deste estado. Desenvolvendo algumas habilidades, logo depois acontece um primeiro amadurecimento. Isso aqui normalmente não tem necessidade de colocar em todos os diagramas. Esse aqui é interessante, é o nome dessa ação que ocorre. Esse aqui normalmente não é. Ele pode entrar, por exemplo, num exit daqui desse objeto, ou até no entry desse próximo objeto. Então aqui eu tenho a criança, né, do bebê. A partir do momento que ele tem o primeiro amadurecimento, ele vira uma criança. E uma criança, o que seria o entry dele? Seria buscar parques, né? Então, quando começa a virar criança ali, ele começa a querer brincar em parquinhos, né? Buscou o parque, ou achou o parque. Beleza. Aí eu tenho o do, que vai executar enquanto ele for criança, que vai ser o quê? O brincar. Né? Então, toda vez que, enquanto o ser humano é uma criança, ele vai brincando, brincando. Logo depois, eu tenho um exit aqui. Né? Então, o meu exit aqui, o que acontece? Ele tem uma condição de guarda. Se for do sexo feminino, ele vai abandonar as bonecas. Se for do sexo masculino, ele vai abandonar os carrinhos. Então, aqui eu tenho a condição de guarda dividido por sexo. Mas eu tenho um exit aqui que, na hora que ele abandonar ou a boneca ou o carrinho, o que vai acontecer? Ele vai mudar de estado. Ele sai do estado de criança e passa para o próximo estado, né? Que é o estado de adolescente, certo? Chegou no estado adolescente, ele tem um entry, que o entry vai ser começar a estabelecer território. Né? Todo adolescente tem aquela questão de estabelecer um território. E enquanto ele está no adolescente ali, ele tem um do, namorar. Né? Ele vai começando a namorar, vai namorando e tal. Percebe-se, olha aqui, que aqui eu tenho uma bifurcação. Né? Então, desse estado ele pode vir para este, ou então ele pode vir para este outro estado. Tá? No meu diagrama de máquina de estado, eu não tenho nenhum componente que me demonstra isso. Eu simplesmente posso sair com duas setas do meu diagrama, né, do meu estado, e cada seta pode, né, levar ao outro estado. Então, aqui o estado adolescente, caso ele saia por aqui, ele vira para o estado adulto, onde ele tem um do aí que ele começa a trabalhar, né? Começou a trabalhar, depois ele tem mais uma outra atividade que acontece, que é conhecer a pessoa da sua vida. Olha que lindo, né? Conheceu a pessoa da sua vida,
ele vai passar para o estado de casado, aonde o seu entre vai ser o casamento e o do planejar filhos, certo? Eu também posso, do adolescente, né, eu não passo pelo estado adulto, eu já venho para o estado de casado, né? Então ele pula esse estado aqui, tá certo? Na verdade, ele tem aqui, ó, uma outra atividade que já vai para o estado de casado, que tem o mesmo entre e é o mesmo estado. Ele tem dois caminhos para poder seguir. E aí, né, estando no estado de casado, o que ele vai acontecer? Ele tem uma atividade que vai ser viver a vida de casado até o fim. Olha que bacana, né? Então, quando ele chega ali no estado de casado, ele vive a vida de casado até o fim. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um estado final do meu diagrama de máquina de estado. Beleza, senhores. Então, esse aqui é o meu diagrama de máquina de estado, né, do meu objeto ser humano, onde eu tenho o estado bebê, estado criança, estado adolescente, que pode vir para o estado adulto ou então para o estado de casado. E depois eu tenho o final do meu diagrama de máquina de estado. Tá? Vale lembrar que nem sempre nos diagramas de máquina de estado a gente vai ter esse compartimento interno aqui, ó. Tá? Então eu posso ter somente os meus estados. Então eu vou encontrar vários diagramas de máquina de estado, aonde eu vou demonstrar somente a sequência de estados do meu objeto, né? O início, a sequência e o final. Tá certo, pessoal? Então, por hoje a gente fica por aqui, né? Agradeço aí o que vocês precisarem, estou à disposição.